Muito bem, meu povo abençoado. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 10. Vamos lá. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos homens, ao Filho dos homens, para com ele os afligir. Deus, te louvamos e te agradecemos pela tua bendita palavra. Ajuda-nos, faça compreender e entender da forma exata. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, o verso 10 especificamente, continua a reflexão do pregador sobre a condição humana e o papel de Deus no trabalho dos homens. Após questionar a vantagem do esforço humano, lá no versículo de número 9, ele reconhece que Deus designou esse trabalho à humanidade, mas o descreve como uma aflição. Isso ecoa a ideia da vaidade e da limitação da existência terrena, um tema recorrente no livro. Pois bem, vamos aqui para as cláusulas deste versículo. Primeira cláusula que nos diz: tenho visto o trabalho. Tenho visto indica uma observação pessoal reflexiva do autor. Ele olhou, observou. Trabalho significa tarefa, ocupação ou negócio, podendo sugerir um fardo. Podendo sugerir. Depende do contexto. Segunda cláusula, que Deus deu aos filhos dos homens. Deus deu. Enfatiza que o trabalho não é um mero acaso, mas uma designação divina. Comumente, alguns teólogos dizem que o trabalho ele é puramente fruto do pecado. Não, de maneira alguma. Deus ele deu o trabalho ao homem. É uma designação de Deus. Vamos ver isso mais à frente. Mais à frente nós iremos ver mais detalhes sobre isso. Filho dos homens refere-se à humanidade como um todo, todos nós. A terceira cláusula, para com ele os afligir. Veja bem, afligir, anar, também pode ser traduzido como humilhar, disciplinar ou testar. Com o trabalho, Deus coloca o homem no seu lugar, traz uma disciplina e ele é testado. O sentido aqui sugere que o trabalho traz desafios e cansaço, servindo como um meio de aprendizado e crescimento. Vamos aqui para a análise linguística e semântica. O verbo anar pode ser uma conotação de sofrimento, mas também de refinamento. Pode ser de sofrimento, mas também de refinamento. Ele aparece em contextos onde Deus disciplina ou humilha para ensinar. O termo inyan aparece várias vezes em Eclesiastes para descrever o trabalho humano como algo que exige esforço, mas sem um resultado duradouro. Vamos ver mais sobre isso também na frente. Referências e passagens paralelas como o Salmo 10 e o verso 9. A vida humana como cansativa e breve. Mateus 11, 28 a 30, Jesus ele oferece descanso do fardo humano. Em Romanos 8, 20 a 22, a criação está sujeita à vaidade e ao sofrimento, esperando a redenção. Identificação das doutrinas neste versículo, podemos ver a doutrina de Deus, da sabedoria, obediência e da eternidade. Vamos aqui para o apontamento de aplicação teológica. Este versículo nos lembra que o trabalho não é um castigo sem propósito, mas uma ferramenta
Assim, o trabalho deve ser visto como uma ferramenta que Deus usa para ensinar a humanidade. Deus ele usa essa ferramenta para ensinar a todos nós. Ele nos disciplina. Ele nos disciplina, nos faz depender dele e molda o nosso caráter. Desse jeito. O trabalho tem que ser visto nesse aspecto. Vamos aqui para um apontamento de aplicação prática. E veja bem, aqui iremos estender um pouquinho mais, para o nosso crescimento. O primeiro apontamento, aceitar o trabalho como parte da vida. Em vez de vê-lo apenas como um fardo, reconhecê-lo como parte do plano de Deus. Parte. Veja bem, o livro de Eclesiastes nos confronta com a realidade muitas vezes ignoradas. Quais? A transitoriedade da vida, a busca pelo sentido e a inevitabilidade do trabalho. Neste versículo, o pregador reconhece que o trabalho é algo dado por Deus, mas ao mesmo tempo menciona que ele aflige os homens. Essa tensão entre bênção e fardo reflete a complexidade do trabalho na vida humana. Trabalho como parte da existência humana. E assim lhes digo, sempre fez parte da existência humana o trabalho. Desde o Éden, o trabalho sempre fez parte da experiência humana. Em Gênesis 2,15, Deus coloca o homem no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Lavrar e o guardar. O trabalho, originalmente, não era um castigo, mas uma missão dada por Deus. Contudo, entretanto, todavia, após a queda, ele se tornou árduo e penoso. Após a queda. Eclesiastes 3,10 ecoa essa realidade. O trabalho não é opcional, mas sim uma parte inevitável da vida. No entanto, a forma como o encaramos, isso faz diferença, né? Faz toda a diferença. Se o vemos apenas como um peso, viveremos frustrados. Se o enxergamos como parte do plano de Deus, encontraremos propósito. O trabalho não é a própria vida. Isso aqui que eu destaco. O trabalho não é a própria vida. Uma armadilha moderna é fazer do trabalho o centro da vida. Isso é um erro muito grande. Definindo identidade e valor pessoal por meio dele. Veja bem, o trabalho humano, especificamente, ele não pode definir a nossa identidade, o nosso valor. Ah, porque fulano faz isso, trabalho X, Y, Z, então ele é mais valioso do que fulano e ciclano. Não é assim, não. Eclesiastes nos ensina que há tempo para todas as coisas. Pois é, há tempo para todas as coisas, meu filho. E que a verdadeira realização não vem apenas do trabalho, mas também da capacidade de desfrutar da vida. Desfrutar da vida. Aí volta a pergunta, do que aproveitaria o trabalhador? Jesus ele nos alerta sobre isso em Lucas 12, verso 15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O trabalho deve ser visto como um meio, não como um fim. Isso aqui é o suprassumo da questão. O trabalho deve ser visto como um meio e não como um fim.
Encontrando o equilíbrio, trabalho com propósito, descanso necessário, alegria no trabalho. O trabalho faz parte da vida, não, mas não deve ser o centro dela. Deus nos chamou para sermos produtivos, mas também para vivermos com sabedoria, aproveitando as dádivas que Ele nos concede. Encontramos sentido no trabalho quando o vemos como parte do propósito divino, sem permitir que ele se torne um ídolo ou fardo insuportável. Muito bem. Outro apontamento aqui, fechando esse parênteses, a busca por propósito no trabalho. Trabalhar não é apenas pelo sustento, mas como uma forma de servir a Deus e ao próximo. Confiar em Deus para o descanso. Tem que confiar em Deus para o descanso. Não acaba, não para de trabalhar. Morre. Exausto, literalmente. Porque não descansa. Aí hoje tem um problema chamado tal de burnout, esgotamento emocional. O trabalho pode ser cansativo, mas o verdadeiro descanso vem de Deus. Por fim, a visão do pregador sobre o trabalho nos desafia a enxergá-lo com uma perspectiva maior. Lembrando que mesmo na aflição, sim, há um propósito divino. Deus te abençoe. Fique na paz. Inscreva-se, compartilhe e veja a nossa descrição. Alguns materiais que podem lhe interessar, compartilhe. Fique na paz e até mais.